AC Camargo apresenta Cuidados Paliativos para Todos, a nova temporada do podcast Conversas Sinceras, agora também em vídeo. O diagnóstico é só a primeira parte de uma jornada que vai acontecer a partir dali. E aí, sem comunicação clara e honesta, o que é difícil pode se tornar praticamente inviável. O adoecimento, conviver com uma doença, não é legal. Não ignorar. Eu tô vendo que essa informação tá trazendo muita raiva. Eu tô vendo que tá muito difícil. Conseguir olhar para isso faz com que talvez a gente sofra um pouco menos. Melhorar essa comunicação. Como que a gente pode abrir essas conversas? Toda esperança é bem-vinda, mas a gente também tem que olhar para os dados de realidade. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu falei, você tá com medo de morrer? Mas eu falei e recuei. Eu falei, desculpa, Du, não devia falar sobre isso. Ele falou, não, por favor, fala comigo sobre isso. Ninguém quer conversar comigo sobre isso. Eu preciso falar. Por mais desafiador que seja, vale encorajar pacientes e familiares a fazerem as perguntas que estão tirando o sono. Mas eu acho que seria mais difícil cada um vivendo isso, cada um no seu quarto sozinho, chorando e sofrendo. A gente viveu isso junto. Informação e entendimento claros sobre o prognóstico acabam influenciando decisões sobre a linha de tratamento, os limites individuais, as escolhas e dão aos familiares e aos pacientes a possibilidade de se planejar. Era a equipe da dor. E daí eu tive que ir lá brigar no hospital. Por que essa equipe não chegou? Eles trouxeram medicações mais eficientes. Eu não vou nem usar a palavra forte, eu vou usar eficiente, que é saber o momento para aquela dor. Na comunicação, muitas vezes o não dito, ele grita. Chegamos ao 4º episódio da série Cuidados Paliativos para Todos, do podcast do Movimento Infinito, que agora também está em vídeo. Essa é uma coprodução do Instituto Ana Michele Soares, com apoio do Quebrando Tabu e da Frente Paliativista. E eu faço questão de agradecer ao Instituto Olga Rabinovich, que apoia a nossa causa e os nossos projetos ao longo desses 7 anos de infinito. Eu sou Tom Almeida. E eu, Juliana Dantas. A partir de experiências pessoais com cuidados paliativos, nós dois nos dedicamos a essa causa há muitos anos, né, Tom? Nós dois somos comunicadores, a gente mudou a nossa trajetória, a gente trabalhava em grandes empresas e depois foi mudando a nossa carreira para a gente se dedicar só a esse tema, porque a gente acredita na informação e no acolhimento como instrumentos de mudanças social e política. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este 4º episódio da nossa série. Hoje vamos falar sobre comunicação, um dos pilares fundamentais em saúde e que é visto com uma lente de aumento pela filosofia dos cuidados paliativos. Ninguém quer dar ou receber um diagnóstico de uma doença grave, mas infelizmente não é uma opção quando isso se apresenta. E aí, sem comunicação clara e honesta, o que é difícil pode se tornar praticamente inviável, trazendo muitos monstros em forma de medo e dos piores cenários possíveis. O diagnóstico é só a primeira parte de uma jornada que vai acontecer a partir dali. Sem informação e acolhimento, fica tudo muito mais difícil. Antes de viver essa situação e de ganhar aqueles crachás, né? Você é paciente, você é familiar, você é profissional de saúde. Todas essas pessoas têm origens diversas e já têm seus gargalos de comunicação no dia a dia. Ju, e hoje a gente vai falar sobre comunicação, né? E eu acho que assim, esse é o tema central, acho que da minha vida. Todo o meu histórico eu trabalhei com comunicação. E a proposta, quando eu criei o Infinito, foi melhorar essa comunicação. Como que a gente pode abrir essas conversas. Quando eu vivi as experiências que eu vou contar para vocês, eu vi que os grandes, maiores sofrimentos estavam aí na falta de conversa. Tanto é que a proposta do Infinito é abrir conversas sinceras sobre viver ou morrer. O nosso podcast é o Conversas Sinceras. Então, eu acho ele fundamental. Eu acho que ele que acaba fazendo com que todos os outros pilares, tudo relacionado aos temas que a gente está trazendo, eles funcionem, eles se integrem. E eu queria dividir com quem está acompanhando a gente no YouTube, ouvindo a gente pelos tocadores de podcasts, que hoje a gente vai entender melhor a origem de tudo aqui do Movimento Infinito, né? O Tom vai contar as 3 mortes mais importantes da vida dele, dos amores dele, que se transformaram numa causa, né, Tom? E aí, eu queria que todo mundo tivesse oportunidade de saber dessa história desde o começo, porque eu soube dessas histórias no dia em que eu conheci o Tom. Fomos apresentados por Ana Michele Soares, um luxo, né? E isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelos cuidados paliativos. Eu também já tinha perdido os meus amores. E aí também me apaixonei pelo Tom,
Oh. Meu Pix é. Então, esse é um momento especial que mostra muito o DNA do Movimento Infinito, a origem de a gente fazer tudo que a gente faz por aqui. Muita gente já deve ter pegado uma coisa ou outra picada pelo nosso Instagram. Tem gente sempre nova chegando, né, Tom? Então, vamos lá. 3 mortes e uma causa que te trouxeram aqui. Começou do que eu vivenciei com a minha mãe. Na verdade, assim, a vida inteira, desde pequeno, o meu maior medo era a morte da minha mãe e do meu pai, especialmente da minha mãe. Eu acho que muita gente se identifica com isso, né? Tipo, medo da mãe morrer, como que eu vou ficar. Só que eu levei isso para a vida toda. Para mim, os natais era sempre para mim um momento assim de celebrar. Eles seguem aqui e no mesmo segundo, acho que assim, na mesma respiração, falar, será que ano que vem eles vão estar aqui ou não? Só que eu fui levando isso para a vida adulta e tudo mais. E daí, quando minha mãe estava numa fase final, já estava idosa e, tipo, seguindo um fluxo mais natural, a gente começou a ficar totalmente meio à deriva, porque a gente, apesar do tema da morte estar presente, mas mais como ser vítima daquela situação e do medo, a gente nunca tinha conversado. Então, a gente começou a precisar tomar decisões, eu, meus irmãos e meu pai, em relação ao cuidado dela no hospital, que a gente não sabia as respostas. E eu me senti totalmente refém daquele processo. Então eu falei, bom, esse é o pacote da morte. Quem vai decidir são essas pessoas, essa equipe que eu não conheço. Então eu me lembro assim, certinho um momento e eu estava morando fora do país na época. Minha mãe internada. Então para mim esse era também um grande dilema, um grande medo. Sorte que eu cheguei a tempo de estar com ela nos últimos dias e já poder participar dessas decisões. Mas eu me lembro certinho, assim, da médica chegar numa conversa com a gente e falar sobre sedação. Nós vamos sedar a sua mãe. Então, naquele momento, também eu nem sabia exatamente o que isso significava. E eu lembro que a gente voltou para ela e ela nos dizendo que seria a melhor coisa. E eu falei para ela, se fosse a sua mãe, você faria isso? Ela falou, sim, é a melhor solução. Falei, então tá bom. Né? Nós concordamos que seria a melhor solução. Minha mãe veio a falecer 3 dias depois disso, e talvez tenha sido a melhor solução. Mas depois o que eu entendi é que eu não tinha nenhum repertório para poder tomar essa decisão. Eu não queria entrar em contato com aquela decisão, e eu transferi para uma pessoa que eu não sei quem é, eu não lembro da cara dela, eu não lembro o nome dela, e eu transferi uma responsabilidade absurda sobre o cuidado e sobre sofrimento, sobre a morte da minha mãe, para uma pessoa que eu não sei quem é. E não incluía a minha mãe nesse processo. Partimos de uma decisão com a melhor das intenções, mas será que poderia ser diferente? E isso era UTI? UTI. Era na UTI, daí sobre vários procedimentos, tanto é que daí assim, porque agora hoje eu sei, mas minha mãe estava extremamente inchada, então, ou seja, tinha um processo de hidratar demais, tinham várias coisas que não estavam sendo cuidadas, ela não foi bem cuidada. Então, eles estavam vendo, estava um processo estava com falência dos órgãos, etc. E hoje, eu olhando, falo, coisas foram feitas que não seriam necessárias. Alguns procedimentos invasivos que causaram sofrimento que não precisavam acontecer. Então, você citou a palavra medo, né? De olhar para isso, para a situação. É cultural? Tem o hábito, tem o tabu, tem a superstição. Obviamente, o adoecimento, conviver com uma doença, não é legal, né? Mas a gente conseguir olhar para isso faz com que talvez a gente sofra um pouco menos, ou conseguir tomar decisões mais conscientes, ou conseguir se comunicar de maneira clara, que é disso que a gente está falando aqui, né? Como é que é isso? Como é que você vê essa mudança cultural nos últimos anos? Estamos caminhando a passos largos, curtinhos? Eu acho que existe uma evolução bem importante acontecendo. Eu acho que bem importante, ainda longe do que é necessário. Espero que tudo isso que a gente está produzindo agora, esses episódios, sejam também mais uma ferramenta para que isso aconteça. Mas eu percebi nessas minhas experiências, então com a experiência com a minha mãe, que eu contei aqui brevemente, a sensação era de ser refém daquele processo. Eu não tenho como participar, é assim, está posto. E ao mesmo tempo, naquele período, o Eduardo, um primo, um irmão muito próximo, ele já estava vivendo um câncer bastante agressivo.
Isso a gente está falando de quase 10 anos atrás, É né? menos que isso, uns 8 Uhum, anos, 9, por uhum. aí. Eu sou péssimo com linhas do tempo, mas mais ou menos isso. Então, com a minha mãe, eu me senti refém. E com o Du, eu comecei a me aproximar dele. A gente era muito próximo quando pequeno, e daí a gente se afastou, e por conta do diagnóstico, eu me aproximei dele. E o Du muito jovem, né? Jovem, ele recebeu um diagnóstico com 38 anos. De uma doença, ele tinha uma doença no fígado, colangite, que depois essa doença evoluiu para um câncer, e que depois de 3 anos ele morreu. É, e com uma filha pequena, mas Casado e apaixonado. casado, apaixonado, uma criança, a vida, né, todo voo planejado, Uhum. né, o voo planejado com o destino, as férias e tudo assim, ele recebeu né, a notícia do voo, Que vai ser turbulento e vai não ser tem como turbulento, você não não embarcar. sabemos onde vai acabar. Uhum. E daí com o Du, eu comecei a abrir conversas importantes com ele. Ali, por ter acabado de viver aquilo com a minha mãe, eu falei, tem algo aqui que eu posso interferir, ajudar. Tipo, a possibilidade da morte, a morte em si não tem o que fazer, mas todo o entorno, a gente tem como atuar. Igual a minha mãe, a gente não pôde atuar, a gente só terceirizou. E eu comecei a ter conversas com o Du, ter coragem de fazer algumas perguntas. Não foi fácil, foi uma construção de fazer perguntas, que eu chamo de perguntas mobilizadoras, que não eram perguntas para satisfazer a minha curiosidade. Era para o que daquilo podia, que tipo de ação, que tipo de reflexão aquilo poderia provocar. E eu me lembro, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu falei, Du, você está com medo de morrer? Mas eu falei e recuei, eu falei, desculpa, Du, não devia falar sobre isso. Porque será que eu estou invadindo Ele falou, não, por favor, fala comigo sobre isso. Isso está acontecendo e está todo mundo evitando, ninguém quer conversar comigo sobre isso, eu preciso falar. Então foi uma virada, assim, de chave. Eu acho que a gente entrou num nível de intimidade que a gente ainda não tinha acessado. Ele falou, aqui eu vou poder conversar sobre qualquer coisa. E daí eu ouvi o que ele queria, quais eram os desejos. Teve uma outra conversa que teve um momento que estava extremamente desafiador. Eu falei, Du, parar a quimioterapia é uma opção? A gente ponderou juntos. Tipo, também existe, vamos colocar na mesa, não é de forma alguma. O que é? E ele ponderou e o que fazia sentido ou não. Então, acho que assim, com o Du, eu tive uma experiência completamente diferente da minha mãe, que era poder trazer as possibilidades para a mesa, fazer questionamento e fazer com que ele se sentisse ouvido. Então, também eu fiz muito a ponte entre ele e a família, porque a família daí está nesse modo que acontece normalmente, vamos olhar só para a possibilidade de dar certo. Que a possibilidade de dar certo é cura, e ele vai ficar bem. Mas estava tudo apontando para um caminho bastante diferente disso. Toda esperança é bem-vinda, mas a gente também tem que olhar para os dados de realidade, né? E era isso que estava acontecendo. Então foi muito bonito, assim, e muito difícil. Uhum. Mas eu acho que seria mais difícil cada um vivendo isso, cada um no seu quarto sozinho, chorando e sofrendo. A gente viveu isso junto. E eu fui abrindo essa intimidade, essa conexão com ele foi se sentindo acolhido, ele foi buscando informação, a gente foi trocando, e eu fui levando isso para a família. Então, daí essas conversas foram sendo abertas também, ele e a esposa, ele e a mãe, ele e outras pessoas próximas, ele e a filha. E foi ali que eu descobri, entendi melhor o que é cuidados paliativos. Eu não entendi, sabia, mas também tinha uma visão totalmente distorcida, como a maior parte das pessoas tem aqui. E quando eu entendi e soube, e foi brigar por isso, porque daí também vem para nossa conta ter que brigar por isso. E ele já tinha uma equipe que cuidava da dor no hospital, onde ele era já frequent flyer, ele vivia ali naquele hospital há 2 anos. Inclusive, eu me lembro de uma passagem que você contou, que você chegou a entrar no quarto certa vez e que ele estava dormindo em pé, apoiado numa cadeira, porque na cama ele não encontrava mais posição sem dor. Uhum. E aí você descobriu que numa ala vizinha, onde ele estava, tinha solução. Era a equipe da dor. E daí eu tive que ir lá brigar no hospital, tipo, por que essa equipe não chegou? Porque não foi demandada. E porque também muitas vezes essa equipe não dá conta de tudo. Então, eu acho que é meio aquilo assim, como é que eu consigo furar essa fila? No dia seguinte, eu lembro certinho, foi uma sexta-feira à noite, no sábado de manhã a equipe já foi até ele. E tudo naquele momento já mudou. Eles mudaram toda a forma de medicar, eles trouxeram medicações mais eficientes,
Então, eu não vou nem usar a palavra forte, eu vou usar eficiente, que é saber o momento para aquela dor, né? Então, assim, se está chovendo muito, eu vou me proteger mais do que quando está uma garoa. Então, assim, é de eficiente. Então, eles ficavam, o protocolo que eles estavam oferecendo para ele era poupando para quando vier uma dor maior. E ele mesmo, ele falava, eu não sabia. Sempre eu dava uma nota mais baixa da minha dor, né? Que sempre as pessoas perguntam, de 0 a 10, qual é essa dor? Ele economizava na nota. Ele falou, eu economizava porque eu tinha medo, porque e se vier uma nota maior? Daí não vai ter remédio suficiente para isso. Então, assim, então ele passou durante muito tempo sofrendo, tendo dores que não eram necessárias. Ele falava assim, depois que ele aprendeu, ele entendeu, ele falou, eu não sou essa dor está me definindo. Uhum. E daí, por conta disso, hoje eu sei, a gente aprendeu isso, talvez o Dudu tivesse vivido mais tempo. E melhor. E melhor. Justamente porque ele viveria melhor. Uhum. Então não é sobre ele ter morrido da morte. A morte é triste, ninguém queria isso. Para mim, me traz muito mais conforto saber que, pelo menos assim, nos últimos 3 meses, ele teve conforto. A dor dele foi melhor cuidada. Mas, se isso tudo tivesse acontecido 2 anos antes, 3 anos antes, ele provavelmente vivesse 5, 6, 8, não sei. Por quê? Com a dor controlada física, daí ele iria dormir melhor, ele ia comer melhor, ele ia transar melhor, ele ia falar sobre as outras dores, ele ia falar sobre as dores, falar sobre o sofrimento espiritual, sobre o sofrimento que ele tinha com a filha, que ele ia morrer, quando ele recebeu o diagnóstico, ela tinha 4 anos. Então, tinham várias dessas outras demandas, se elas tivessem sido cuidadas desde o início, isso ia trazer mais estofo, mais musculatura e mais qualidade para ele. Ele gastou muita energia nesse sofrimento. Então, assim, então ele foi para a reserva de energia muito mais rápido. É tipo quando a gente pega uma sacola no supermercado e tem 1 quilo ali. Uhum. Só que se você começa a carregar por 5, 10, 15 minutos, 1 hora, Uhum. ela começa a aparentar que pesa muito mais, porque você vai cansando, É. né? E Então, com foi dor, ninguém raciocina direito Não, quando consegue ninguém tomar vê. decisão, né? E pensa assim, talvez assim, então vamos trazer até para uma coisa mais concreta. Então a gente está falando de doença grave, que ameaça a vida, mas assim, dor de dente. Todo mundo já teve, uma dor de ouvido. Pode ser uma dorzinha. Dor de cabeça. Aquilo atrapalha a tua vida, impacta tudo. Imagina uma grande dor. E foi nessa experiência com o Edu, descobrindo cuidados paliativos, que foi, para mim, o pé no peito de falar assim, as pessoas têm que saber o que é cuidados paliativos. Foi aí que eu senti a grande chamado para mim de mudança radical de vida. As pessoas precisam conversar sobre isso, porque as pessoas estão fugindo. Então, assim, foi vivendo isso com o Du que o infinito nasceu. Então, assim, eu vinha desse histórico do que aconteceu com a minha mãe, de não ter tido nada, de ter delegado decisões, com o Du, de ver quanto que foi importante interferir, o quanto que essas conversas que eu tive com ele, conversas que eu tive com profissionais e brigas que eu tive que abrir, impactaram esse final da vida dele. Então, assim, o Du teve uma melhor vida e uma melhor morte por conta dessas conversas. Eu falei, a conversa tem um impacto gigante. Foi ali que eu falei, é isso que eu vou fazer. Não tinha ideia como, mas é isso que a gente vai começar a fazer. Antes de a gente virar a página, falar um pouquinho sobre seu pai, como a gente está falando de comunicação hoje, tudo que você está contando até agora, eu vejo comunicação ou falta de comunicação em tudo, né? Eu acho bonita uma coisa que você fala, que é sustentar o espaço, né? Você se mostrar uma pessoa disponível para aquela escuta, com calma, sem julgamentos, sem respostas prontas, frases feitas, que tem um monte, né? E certa vez você entrou no quarto do Du e ele tinha tomado um banho que não tinha agradado tanto. Como é que tinha sido isso? Eu acho que tem isso, né? Na comunicação, muitas vezes o não dito, ele grita, né? Então, se a gente estiver atento a isso, de olhar e falar o que está acontecendo aqui, ter coragem de nomear aquilo, é muito importante. Muitas vezes a gente entra e percebe, né? Falar que clima pesado e a gente simplesmente ignora. E quando a gente olha e fala o que está acontecendo aqui. Então eu cheguei, isso já foi na fase bem final da vida dele. Eu cheguei no quarto e eu fiquei, estava dormindo com ele. A gente fazia um revezamento. E eu estava nesse dia, eu dormi e fui embora para casa dele para tomar um banho, descansar um pouco e voltar. E quando eu voltei, ele estava triste. Ele não estava bem. Eu falei, Du, o que aconteceu?
Ele falou, nada. Eu falei, eu tô sentindo, eu saí daqui, você estava bem, eu tô sentindo que aconteceu alguma coisa, me conta. Daí ele falou, eu tive que ter ajuda para tomar banho. A Pri teve que me dar um banho. E eu não queria, para mim isso foi muito difícil. A primeira vez que ela me dá um banho. Então ele sempre foi muito autônomo, ele que de todo o tratamento, de tudo, ele estava ali super sendo o protagonista. E ali era a morte da autonomia dele. E ele falou, foi muito difícil. Ela me dá banho, eu não queria, mas ela pediu. Eu fiz isso porque ela me pediu. Ela falou, deixa eu fazer isso por você. E ele ia falando baixo, com a voz baixa, se sentindo humilhado, se sentindo péssimo. E eu ouvi e vi, eu conseguiria me relacionar com isso, com esse sentimento, né? Ainda me lembro que eu falei, eu sou super liberdade, autônomo, de se colocar nessa situação, eu validei tudo isso. Falei, deve ser muito difícil. Eu acho que eu sentiria isso. E, ao mesmo tempo, quando eu te ouço, eu vejo uma baita declaração de amor que ela fez para você. Ela falou, deixa eu fazer isso por você. Deixa eu cuidar de você. E talvez muitas pessoas passem nessa vida sem ter essa possibilidade de vivenciar essa cumplicidade, esse amor, essa intimidade. Que é uma intimidade muito maior, tipo, não era questão de ele estar pelado, era uma questão de estar mostrando vulnerabilidade, uma fraqueza, eu não posso. E daí ele olhou, assim, ele corria lágrima assim, do olho dele, ele falou, é isso. Então, foi lindo aquilo, assim, nunca esqueço, porque não é que eu estava falando, não é isso. Mas pense por outro lado. E também, né? É isso, e também, é meio assim, tipo, é como se eu estivesse olhando por uma outra perspectiva e falo, olha o que eu também estou vendo aqui, daí eu estou oferecendo mais um olhar. Então eu estava oferecendo, eu não estava falando assim, isso que você está falando está errado, o que eu estou falando é certo. Eu só estava construindo com ele, e ele pegou o meu óculos, ele pegou a minha lente, serviu a minha lente para ele também, e aquilo acolheu. E daí eu me lembro, no dia seguinte eu voltei, ele estava assim, eu cheguei e falei, tudo bem? Ele falou, tudo ótimo. Daí ele estava com um pijama novo, daí ele falou, a Pri me deu um banho. Então no dia seguinte teve a mesma situação, mas daí ele foi com essa outra lente. A mesma frase com semblante de rosto diferente, né? Então foi muito bonito isso, assim. E a comunicação, é isso, dele conseguir, porque também foi uma construção, né? Das conversas que a gente foi tendo, de eu ter espaço para eu ter lido o espaço do quarto, que tinha um problema, uma questão, ele se sentir seguro para me contar o que estava acontecendo, eu validar o que ele estava sentindo, oferecer uma outra lente, fazer sentido essa lente, serviu para ele, e ele ter usado. Então é uma sequência assim, de coisas que são muito valiosas. Assim. E aí a gente está sempre lembrando aqui, né, de cada 10 pessoas que a gente conhece, 9 provavelmente vão passar por um processo de adoecimento, envelhecimento, que vão demandar cuidados. Então, provavelmente a gente vai cuidar de alguém, provavelmente a gente vai precisar ser cuidado. Então, quando a gente joga essa conversa para longe, tudo pode ser mais difícil. Ah, mas eu tô saudável, não tem ninguém na minha... É aquilo, né? A gente tá suscetível, ninguém que recebeu o diagnóstico de uma doença grave estava pretendendo receber o diagnóstico de uma doença grave, né? Então, acho que é muito desse seu propósito da criação do Movimento Infinito, que é ajudar que as pessoas criem musculatura emocional, repertório, para lidar com essas situações, e isso é para já. Porque quando vem um diagnóstico, a gente já está mais sensível, a gente está à flor da pele, está em carne viva. Está abalado, está totalmente fora da casinha. E talvez a gente tome decisões meio em falso, meio aéreo, né? Cada pessoa que já passou por isso sabe, né? Aquela sensação, às vezes o chão sai embaixo do pé, a gente fica aéreo, em vez de ondas FM, a gente fica em AM, né? Então, se a gente tem um mínimo preparo, e não existe receita, não existe manual, mas se a gente tem um mínimo preparo, a gente já vai ter algum alívio, porque já tem uma mala de ferramentas ali que a gente sabe abrir e aí testando qual ferramenta é mais bacana de acessar, né? Então, a gente pode dizer que das 3 mortes mais importantes da sua vida, o Du foi uma transição, uma virada de chave entre a morte da sua mãe e a morte do seu pai. Quando o seu pai começa a ter um adoecimento, um envelhecimento mais já em declínio, como é que você olha para isso, Tom? Era tipo assim, agora eu tô sendo desafiado, porque nos outros eu fui meio pego de surpresa, meio não, totalmente pego de surpresa, e com meu pai eu olhava, comecei a olhar e falava, isso aqui está acontecendo.
Meu pai estava saudável, mas idoso e Parkinson, então a gente via um declínio acontecendo. Então, cada vez mais. E eu falei, e eu estava já usando a palavra da comunicação, vamos conversar, provocando as pessoas para isso. Eu falei, eu preciso fazer perguntas para o meu pai. E que eu estou evitando. Então, eu mesmo envolvido e tudo mais, eu fui evitando. Eu fui até um dia que ele morava no interior, eu fui para lá no final de semana, eu fui determinado. Falei, eu vou conversar com ele esse final de semana. Vou fazer perguntas sobre desejos, limites e tudo mais. E essa conversa aconteceu no banho. Quando eu ia para lá... O banho é mobilizador nessa sua na minha família, vida né? tem que daí que era fazer a barba dele. Então a gente tinha um momento nosso de fazer a barba juntos, ou eu fazia a barba dele, ou a gente ia junto para um barbeiro. Então tinha uma coisa gostosa que a gente tinha. Inclusive, eu vou pedir para colocarem nas nossas redes sociais, @infinito.etc. Tem uma foto linda do Tom com o pai dele fazendo a barba na Na barbearia, os dois barbearia. de perfil. Aham. Vou deixar lá para todo mundo poder É bem lindo. Era acessar. o nosso dia de príncipe. Então, vamos para a barbearia juntos? Então, era um momento super gostoso. E daí, eu fazendo a barba dele, então ele sentado no banheiro, e eu fazendo a barba, então, assim, imagina, eu perto do rosto dele e tal. E daí, eu falei, pai, você tem medo de morrer? Então, mas para ter coragem de fazer essa pergunta, ela ficou, até que, de repente, ela pulou na minha boca, sabe aquela coisa, tipo, blá, você tem medo de morrer? Ele falou, não tenho medo. Eu falei, mas hoje, você acha que já deu? Ou ainda você quer viver muito tempo? Ele falou, não, eu estou super bem, eu quero viver muito tempo. Ali, para mim, já foi uma mudança, porque quando eu olhava para a vida dele, eu falava, não faz mais sentido, para ele não está tendo mais propósito, eu acho que ele quer morrer. E ele falou, não, eu estou bem, eu não quero morrer. Então, para mim, ali foi a primeira coisa, não é da forma como eu enxergo que são as coisas, cada um tem uma perspectiva, ali Você foi a tinha primeira feito coisa. uma projeção. Projeção, agora ele está em casa, ele fica assistindo TV, tá tudo meio bobo. Não, para ele estava bom. Ele era ótimo, era uma pessoa sensacional para ser cuidada, assim. Ele me ensinou muito sobre como ser cuidado, de uma forma, se entregava, sem desafios, assim, era muito bom. Quer dizer, tinha todos os desafios, mas ele não acrescentava mais desafio nisso. E daí eu fui fazendo perguntas, mas quando que não faz mais sentido? Quando estou fazendo perguntas, que essas perguntas trouxeram para mim informações que foram super úteis quando foi necessário. Então, acho que isso foi muito importante, que mudou. Então, ou seja, eu assumi o protagonismo, dei o protagonismo para ele e assumi uma responsabilidade, assumi um acordo com ele. Eu vou cuidar. Então, quando você não puder falar isso, eu vou promover isso. E daí o que aconteceu também, no interior, sem cuidados paliativos, mas eu já tinha repertório, eu já sabia mais sobre cuidados paliativos, eu já sabia tudo isso. Então, eu estava muito menos do que eu sei hoje. Então, teria sido muito diferente se meu pai, se eu vivesse essa situação hoje, que eu sei muito mais do que eu sabia, mas, de qualquer forma, já foi muito, muito útil. Então, você mencionou várias palavras que são sinônimos de comunicação, mas uma comunicação em estágios e humores diferentes, né? Então, você falou, eu tive que brigar pela equipe da dor. Eu fui dar um banho no meu pai, eu perguntei como é que ele se sentia com a ideia de morrer. Então, são muitas comunicações ali, né? Também pode ser uma comunicação por escrito, que na sua história também funcionou, né? Eu acho que tem a ver com, né, a forma e também, como eu falei no início, né, de ler o espaço, né, de entender o que estava acontecendo. Daí, já nesses últimos dias do Du, no hospital em Bauru, eu vi que tinha uns protocolos que estavam acontecendo ali que estavam causando muito mais sofrimento do que conforto. Então, assim, ele estava já estava claro, ele estava numa fase ativa de morte, ele estava nos últimos dias. Então, o que é? Vamos proporcionar cuidado. Então, desde alguns exames que toda hora ficavam fazendo, tipo, não precisa mais ficar sabendo qual o padrão de ação. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente sempre, paciente, familiar e profissionais de saúde. Tá bom, qual o padrão de ação? O que eu faço com essa informação? Ela vai ser útil nesse momento? Talvez não. O que vai sair desse exame que eu não saiba e que vai saiba. mudar alguma coisa agora? E se não tem nenhum padrão de ação, então eu comecei a questionar isso. Mas, por exemplo, tinha alguns remédios que eram de madrugada. E a equipe entrava às 3 da manhã, acendia a luz, fazia, batia na porta, acendia a luz, 3 horas da manhã, a gente estava dormindo. Então não tinha E eu entendo, sabe, tem alguns protocolos, eles entram numa operação, né, que são vários quartos. Mas ali aquilo estava causando muito sofrimento. Então era isso, desde isso, de acender a luz,
Então, daí eu fui sentindo, né, o cansaço de estar com ele, de tendo essas conversas que demandam uma energia enorme, e também de estar ali dormindo na cama do lado de um hospital, naquele outro ambiente, estava também extremamente cansado. E daí eu peguei um caderno, uma folha de papel, e eu escrevi: Oi, eu sei que você está fazendo o seu melhor para cuidar de mim, mas tem algumas coisas que vão me fazer muito bem, e eu conto com a sua ajuda. Por favor, não bata na porta na hora que você for entrar. Pode entrar. 2, não acenda a luz. Tem uma luz aqui do lado que talvez seja mais confortável. Eu fui fazendo alguns pedidos do que estava acontecendo ali. Peguei aquele folha de caderno com o esparadrapo, colei na porta. Foi impressionante. Na hora que eu colei, parece que a gente entrou numa bolha de silêncio, assim, de paz. Imediatamente. As pessoas que entravam no quarto já entravam com uma outra atitude. Logo depois, uma enfermeira veio para mim, que eu estava ali fora, a mãe do Dudu estava com ele no quarto, ela veio falar comigo: olha, aqueles remédios da madrugada, a gente já viu que talvez não seja tão importante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar agora para meia-noite, e daí a gente só volta amanhã às 7 da manhã. Então, nessa primeira noite, a gente dormiu a noite toda sem nenhuma interrupção. Maravilhoso. Só que primeiro, logo de manhã, eu e o Dudu, a gente acordou com uma conversa na porta das enfermeiras. Quem que pôs isso aqui? Isso não deveria estar aqui? Uma coisa assim do protocolo. E porque isso aqui pode contaminar? Sabe aquela coisa, né? Então, bravas. Daí eu falei, a coisa ali fez efeito, mas a gente dormiu a noite inteira, né? Não sei o quê. Daí eu saí dessa enfermeira, que a princípio, que era chefe de enfermagem, estava brava, que pode contaminar, ter um esparadrapo na porta. É uma coisa que folhas de caderno fazem muito. Contaminam muita todo coisa. mas é porque eu tinha quebrado um protocolo, né? Mas logo depois disso, e eu fui ouvindo e tudo mais, daí terminou, ela falou assim: mas eu posso levar essa folha, esse cartazinho que você fez, posso levar para mostrar para a equipe? Eu falei, pode levar. Então, assim, apesar de eu ter causado um incômodo para ela, mas foi super efetivo, e a forma como escrevi foi super amorosa, porque eu estava ali, né? Ou eu vou lá e rodo a baiana, ou eu escrevo vou ser amoroso, e escolhemos esse caminho. E foi muito efetivo. E eu usei esse cartazinho com meu pai também. Então você não Internado tem com meu pai, carta. eu fiz a mesma coisa. Não tenho. Mas tenho foto, vamos também fazer um post sobre isso. Vamos achar essas fotos, quero. Eu nunca vi, a gente já divide com os nossos seguidores, né? Agora, Tom, tem um linguajar médico que às vezes quem está por dentro desse universo já está habituado. Então a gente fala de diagnóstico, fala de prognóstico. É óbvio, mas não é? O que é cada uma dessas coisas? Eu acho que esse ponto é super importante, que a gente entra nisso sem saber o que é, né? Então, na maioria das vezes, as pessoas entram em jornadas de tratamento totalmente despreparadas. O diagnóstico é o processo de identificar uma condição médica, problema ou doença em uma pessoa com base nos sintomas, sinais, testes médicos. Então, assim, trocando em miúdos, é descobrir o que está de errado com alguém para poder tratar corretamente dessa pessoa. Já o prognóstico se refere à previsão ou à expectativa do resultado de uma condição médica, de um problema de saúde ou de uma doença. Em outras palavras, é uma estimativa de como a pessoa afetada pode se recuperar ou progredir ao longo do tempo. Só que muitas vezes o medo da informação acaba barrando a gente, né, de saber o prognóstico. Esse medo paralisa. Vale dizer que é um direito do paciente e da família, limitar até onde querem saber, mas talvez saber a realidade fique parecendo que é contrário a ter esperança. Mas quando a gente tem esperança com falta de informação, talvez seja uma esperança em falso. Como é que é isso, Tom? Na comunicação, muitas vezes o que é dito pode ser interpretado do outro lado de diferentes formas. São muitas variáveis entre o que o médico diz, o que ele quer dizer e o que o paciente escuta. Então, ou seja, conversas difíceis precisam de preparo, calma e recorrência. Existem conversas que terão que acontecer mais de uma vez, de diferentes formas. Se eu pudesse te ouvir agora, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que a gente está conversando, talvez eu daria uma pausa, eu iria perguntar: o que você entendeu até agora? Está fazendo sentido para você? Como é que você está sentindo tudo isso que a gente está falando? Está te trazendo alguma lembrança, alguma decisão que você tem que tomar? E daí, a partir dessa resposta,
a gente ia seguir esse diálogo. Se a gente pudesse estar conversando com essas pessoas que estão nos ouvindo e conversando. O que é totalmente individual, né? Uhum. E aí, o que a gente está vendo, né? Que o prognóstico ele pode fornecer informações sobre a possível evolução daquela condição médica, inclui a questão da gravidade da doença, a probabilidade de recuperação completa ou parcial e o impacto no bem-estar e na qualidade de vida da pessoa afetada. E aí, o prognóstico pode ajudar os médicos e os pacientes a tomarem decisões as melhores possíveis com aquelas informações de momento e planejar, né, os cuidados adequados. Então, informação e entendimento claros sobre o prognóstico acabam influenciando decisões sobre a linha de tratamento, os limites individuais, as escolhas e dão aos familiares e aos pacientes a possibilidade de se planejar, né? Então, por mais desafiador que seja, É. vale encorajar pacientes e familiares a fazerem as perguntas que estão tirando o sono, que às vezes tiram tanto o nosso sono que elas ficam lá no nosso subterrâneo, a gente não consegue nem elaborar ela Uhum. por completo, mas vale olhar para isso, né? Então, eh, deixar claro até, olha, nesse momento eu não consigo ter mais informação do que isso. Uhum. Talvez já já, mas Uhum. vamos caminhando junto. Talvez não se resolva tudo numa única conversa, né? Participar do processo faz muita diferença, né? E hoje tá tarde para sair nossa canetinha amarela, A gente mas não usou, vamos lá. aqui, ó. Previsibilidade não é sentença. Quando a gente olha a previsão do tempo, ela ajuda a gente se planejar melhor para a viagem do fim de semana, que roupa que eu vou levar. Mas os meteorologistas sempre falam, é previsão, não é precisão do tempo. Então eu queria grifar aqui com a nossa canetinha amarela, previsibilidade não é sentença. Sentença. E aí você estava falando sobre o modo, né, de se comunicar, quanto de informação as equipes de saúde fornecem para um paciente, para um familiar. E existem alguns métodos, protocolos de comunicação de más notícias, de notícias trágicas, né? Um dos mais falados é o protocolo SPIKES. SPIKES é em inglês, então a gente não vamos gastar, né, esse inglês aqui, mas é um passo a passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos que a gente vai passar rapidamente para a gente tentar entender que tem jeito, tem método, tem protocolo, não Sim. é de qualquer jeito Uhum. que essa comunicação deve ser feita, né? Então, primeiro, o profissional de saúde tem que preparar o cenário para essa conversa, garantir a privacidade, um ambiente adequado, um acesso ao lencinho, se for possível, uma água, para que ele se sinta o mais confortável possível dentro daquela situação que já é muito incômoda, né? Seria o S do setting, né? Que é o Setting ambiente. up. É. Gastou em inglês, então vamos lá. O P do protocolo SPIKES é o 2, avaliar a percepção do paciente sobre a sua condição de saúde. Então você testa essa comunicação. Uhum. Vê até onde ele está acompanhando, porque se você avançar passos e ele ficou com dúvida lá atrás, ele está parado naquela dúvida e não continuou a comunicação com você. Então tem que fazer esse teste, Um né? exemplo seria o que você está entendendo que está acontecendo com você? O que já te contaram que está acontecendo? Isso pode ser tanto com o paciente como familiar, porque você sabe, eu estou partindo deste ponto. Então, essa é uma percepção. O passo 3 é convidar o paciente a receber informações sobre o seu diagnóstico ou sua situação. Então, você quer saber em que momento que a gente está, quais são os próximos passos, enfim, Podemos conversar sobre podemos isso. Agora é um conversar bom sobre momento. isso, Então, é o I exatamente. de invitation, é o convidar. Aham. Podemos, você está preparado? Você quer trazer Alguém alguém para para participar dessa estar conversa? contigo, ou você quer que alguém saia, isso é importante também, Isso, porque às vezes a gente adiciona, mas tem é, medo de excluir. Às isso. vezes você não está se sentindo Quer falar confortável com o seu sozinho? pai naquele ambiente. Isso. Uhum, Tem que ter esse direito de pedir licença, uhum, né? Passo 4 é compartilhar informações de maneira clara e possível e uhum, compreensível, uhum. né? Então não adianta ficar falando mediquês. Daí é sobre o prognóstico, falar sobre qual é o momento hoje e o que tende a acontecer. Então, esse é o K de knowledge, que é eu vou trazer informação para você. O 5 é lidar com as emoções do paciente e demonstrar empatia. Uhum. Tem um documentário muito bacana que chama A Partida Final, tá na Netflix, que inclusive Steven Pentlet tá lá e é o nosso guru aqui, que a gente tem os livros dele aqui com a gente sempre para a gente consultar. Eu acho muito bonito como ele sustenta o olhar, como ele sustenta os silêncios, como ele sustenta os desconfortos. Muitas vezes as famílias, o paciente estão muito fragilizados, canalizam essa dor, essa raiva para o próprio profissional de saúde
e ele entende que não é com ele não se furta, ele não se irrita, Uhum. né? Então, ele lida com aquelas emoções, ele demonstra empatia, valida e segue em frente. Eu acho que é bem de não ignorar. Eu estou vendo que essa informação está trazendo muita raiva. Eu estou vendo que está muito difícil. Vocês querem parar um pouquinho? Eu estou vendo que, tipo, dizer que estou vendo e não fazer de conta, e daí então, você está validando a emoção, daí você faz com que a pessoa também entre em contato com aquilo para poder seguir. Ela é vista, ela se sente vista. Uhum. Sexto e último passo, então a gente falou de emotions, né? Uhum. Sexto e último passo é desenvolver um plano de ação conjunto e resumir os principais pontos discutidos. Então é aquilo que você estava falando lá atrás, né? Decisão compartilhada lá no adoecimento da sua mãe, você terceirizou a decisão Uhum. total para a médica. Uhum. Certamente você tomou a melhor decisão, mas hoje você já sentaria para compartilhar essas decisões, entender essas bifurcações Uhum. e estar mais seguro do que faria sentido naquela época, né? Então essas são as 6 etapas que podem ajudar os profissionais de saúde a conduzir conversas sensíveis de maneira mais eficaz e compassiva. Voltando ao nosso voo, o comissário, naquele voo que a gente vem falando, né, Desde o de primeiro episódio, quem voo ainda não turbulento. acompanhou, a gente está falando de uma viagem em que a gente não tem a possibilidade de não embarcar, vai ser uma viagem turbulenta, mas que com cuidados paliativos é como se você estivesse na primeira classe, tendo mais conforto e sendo mais bem atendido. Então, voltando a esse voo, o comissário, ele pode anunciar ao passageiro que os radares estão sinalizando a possibilidade de mau tempo e muita turbulência, que naquele trecho do voo existe uma tendência de ventos fortes. Sabendo disso, quais decisões o passageiro tomaria? Ele vai compartilhar com ele esse momento. O que o comissário poderia ofertar para minimizar os efeitos das turbulências? A partir de uma previsão, em conjunto, eles fazem escolhas. Melhor passar por uma provável turbulência sabendo que ela aconteceria ou ser pego mais uma vez de surpresa. Então, ou seja, por mais desconfortável que seja, vão ser necessárias muitas conversas e decisões. Mas sobre decisões, a gente vai falar no próximo episódio. O Brasil tem 234 equipes de cuidados paliativos para atender o país inteiro. A gente já falou aqui, isso corresponde só a 10% do que seria necessário pelo tamanho da nossa população. E embora seja um privilégio, a gente deve dizer que mais da metade disso é no SUS, né, Tom? Uhum. O que acontece muitas vezes é que o preconceito do profissional de saúde ou mesmo do paciente barra o compartilhamento do manejo da doença grave com as equipes de cuidados paliativos. Sem esse encaminhamento, tudo tende a ficar ainda mais difícil. Nesse nosso quadro Aqui Ainda é Assim, a gente fala com pessoas que estão em cidades, hospitais ou clínicas que não têm acesso aos cuidados paliativos. Como é que a gente faz para diminuir dor, diminuir sofrimento, sem uma equipe de cuidados paliativos para chamar de sua? Neste bloco, ao longo dos 6 episódios da nossa série, ouvimos a análise gabaritada de profissionais que integram a Frente Paliativistas, que luta pela igualdade no acesso aos cuidados paliativos no Brasil e já conquistou uma série de avanços em políticas públicas. Vamos então à mensagem para esse episódio. Quem escreve é a Leonor. Ela fala o seguinte: acabei de descobrir que estou com câncer, estou desesperada, eu sinto muito, Leonor. Perguntei para o médico sobre cuidados paliativos, mas ele disse que é muito cedo para pensar nisso. Ele está certo? E aí a gente foi falar com o Hernani Mendes, ele é fisioterapeuta paliativista, professor e pesquisador em cuidados paliativos. Não, o seu médico não está com a razão. Talvez ele tenha as mesmas dúvidas que você em relação aos cuidados paliativos. Quem sabe agora, depois desse vídeo, você possa até tirar as dúvidas do seu médico em relação aos cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos são os cuidados prestados para fazer um controle, um manejo dos sinais e sintomas que caso surjam no decorrer, no curso da doença. Então, o paliativista é um profissional da área da saúde especializado nesse cuidado
mais humanizado. Imagine agora que você, com seu diagnóstico, você comece a fazer uma travessia, uma jornada. Então, o paliativista é aquele profissional que vai estar do seu lado durante toda essa travessia, durante toda essa jornada, com o objetivo de tornar essa jornada mais tranquila, mais digna, tendo posicionamento, sendo proativo na prevenção, no cuidado desses sinais e sintomas. É bom lembrar também que cuidados paliativos não é só para o paciente com diagnóstico de câncer. Eles são destinados também para outros tipos de doenças crônicas, como a doença renal crônica, por exemplo. São indicados também para crianças que tenham doenças complexas, que venham comprometer a sua funcionalidade, enfim, que limitam as suas vidas. Então, o paliativista, ele não está preocupado com o diagnóstico e nem o prognóstico da doença. Ele está preocupado em fazer esse acompanhamento, estar do seu lado de uma forma ética, de uma forma humana e científica também, no tratamento, no cuidado e no manejo de sinais e sintomas. Eu gosto de muitas coisas que ele falou, né? Mas eu queria trazer aqui que, infelizmente, não é só a Leonor que ouve isso das equipes de saúde, né? Não, é muito cedo para cuidados paliativos. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais, né, Tom? E só trazendo a definição da Organização Mundial de Saúde. É uma abordagem multidisciplinar que deve ser oferecida no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Não significa morte, não significa terminalidade e nem que você vai morrer disso. Só significa que você vai atravessar uma jornada desafiadora. A gente sabe que cuidados paliativos são temas cercados de má interpretação. Então a gente vai fazer aquele joguinho desse nosso bloco, que é tipo mitos e verdades, mas mitos já tem demais, então a gente vai só com verdades e verdades. Conta aí uma verdade pra gente, Tom. Verdade. Conversar com pacientes e familiares para entender seus objetivos, valores e limites é um dos principais papéis de um paliativista. Outra verdade. Estudos comprovam que pessoas em cuidados paliativos vivem mais e melhor, com menos dor e depressão. Verdade. Cuidados paliativos te ajudam a lidar com os principais desafios, como alívio de sintomas, comunicação clara e suporte nas decisões importantes. Verdade. Pacientes em cuidados paliativos tendem a passar menos tempo em uma UTI ou passar por exames e procedimentos desnecessários próximos ao fim de vida. Verdade. Cuidados paliativos tiram o peso dos ombros dos profissionais de saúde. Compartilhar decisões importantes com todos os envolvidos torna o dia a dia do profissional mais leve e significativo. Verdade. Sofrimentos físicos, emocionais e familiares, espirituais e também sociais podem acontecer durante toda a jornada da doença, independentemente se o desfecho vai ser cura, uma convivência crônica ou o final de vida. Verdade. Saber como a doença tende a evoluir, ou seja, ter clareza do prognóstico, pode te ajudar a fazer as escolhas mais assertivas. Além de todos os episódios dessa nossa série Cuidados Paliativos para Todos, a gente criou também a Central de Cuidados Paliativos. É um site recheado de informações, artigos, reportagens, um monte de coisa bacana para você se aprofundar nesse tema, distribuir, passar para os seus amigos, para os seus familiares. Quem está vendo a gente tem o QR Code aqui na tela. Você pode apontar seu celular e entrar diretamente no site. Quem está só ouvindo, na descrição desse episódio, no seu tocador de podcasts favorito, tem o link para você acessar a nossa central de cuidados paliativos. E a gente sabe que comunicação eficiente é aquela que a gente espalha para os quatro ventos, né? Então, se você sentiu que esse episódio vale ser ouvido por outras pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho, o que você acha de fazer parte desse movimento e espalhar esse link por aí?
Você pode encaminhar, compartilhar esse episódio nas suas redes, no WhatsApp. Pode marcar também @infinito.etc, @paliativas, que é o @ do Instituto Ana Michele Soares. Marca a gente que a gente vai adorar saber. O nosso muito obrigado aos nossos parceiros Quebrando o Tabu, Instituto Ana Michele Soares e Frente Paliativistas. Produção, roteiro e apresentação, meus e de Tom Almeida. Produção, apoio de Maria Júlia Almeida. A trilha sonora é do maestro Billy. A arte, a captação, a montagem e a distribuição são da Júpiter Conteúdo. E o agradecimento especial ao Instituto Olga Rabinovich, que está sempre com a gente e nos mantendo firmes e fortes. E o próximo episódio é o penúltimo, hein? A gente vai falar sobre tomadas de decisão. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui, comunicação. A gente vai estar te esperando. Tchau, tchau. Tchau. Este episódio e toda a série Cuidados Paliativos para Todos são um oferecimento do AC Camargo, que acredita nessa causa e incentiva essa conversa.